Queridos, graças e paz, bom dia. Deus abençoe os irmãos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Mas antes quero orar com a igreja. Pai, nós queremos te agradecer mais uma oportunidade, Pai Santo. Estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, que nosso coração, Pai, seja realmente uma terra boa, uma terra fértil, para receber a Tua palavra, Pai Santo querido, e que tenhamos discernimento, compreensão, Pai Santo querido, tudo aquilo que o Senhor vai ministrar, através da Tua palavra, Senhor Deus, aos nossos corações. Pai, abençoa cada irmão, Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão ouvindo também, que estão assistindo, Senhor Deus, Pai Santo querido, que elas possam ser impactadas, ó Deus, Pai Santo, abençoadas, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Fique à vontade. Quero estar falando nesse texto, no tema, tenho porém contra ti. Os irmãos, igreja conhece esse texto, né? Muito falado aí, as mídias têm falado muito sobre esse texto. Eu quero que você atente para algumas coisas assim que realmente o Senhor tem colocado no meu coração em relação a essa palavra. Primeiro, assim, que a igreja de Éfeso, plantada na Ásia Menor, hoje a Turquia, era uma igreja muito próspera. E Éfeso era a 3ª maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma e Alexandria. Lá em Éfeso também tinha o templo da chamada deusa Diana, 4 vezes maior que o Partenon lá na Grécia. Éfeso também tinha uma população de cerca de 500 mil pessoas, um grande comércio, um próspero comércio, era a cidade que existia naquela época. E também era uma cidade, era das 7 igrejas, as cidades mais próximas da ilha de Pátimos, onde João, que foi preso lá por pregar o evangelho, por anunciar a palavra, por fazer frente aquelas perseguições, ele estava ali. Foi de lá que o Senhor Jesus aparece para ele lá no capítulo 1, versículo 11, e diz assim: olha, escreve o que tu vês num livro e manda às 7 igrejas, a começar de Éfeso. Mas um pouco antes disso, lá no ano 62 depois de Cristo, Paulo, ele escreveu uma carta. Ele esteve lá durante 3 anos, e ele escreve uma carta também para a igreja de Éfeso. E faz também algumas considerações, recomendações a essa igreja. Ele diz o seguinte: olha, bondade, justiça e verdade deve governar o coração de vocês, o coração dos crentes, e dirigir todos os seus relacionamentos. Bondade, justiça e verdade deve dirigir os seus relacionamentos. Um outro fator interessante é que ele também escreve nessa carta, ele faz elogios. E dentre esses elogios, ele chama esses irmãos de santos, fiéis, famílias, amados, capacitados, unidos, instrumentos da obra de Deus, redimidos em Cristo, evangelistas, amorosos e empenhados na oração.
Se alguém escrevesse uma carta para nós, será que ele diria assim, vocês são empenhados em oração? Uma igreja que ora muito, uma igreja que batalha muito, uma igreja que se coloca aos pés do Senhor. Um fator muito interessante para a gente ver. Importante que 3 anos, 35 anos, 3 décadas e meia aproximadamente, ano 95, 62, 63, por aí, depois 95, a igreja recebe uma outra carta. E dessa vez endereçada por João, ditada por Jesus Cristo. E essa carta que nós acabamos de ler, a primeira igreja, Éfeso, foi esse texto. Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja escreve. O que era anjo? Se você ver um pouco antes, lá no versículo 21 do 1, você vai ver que as estrelas se referiam aos líderes, e os candeeiros se referiam às igrejas. Está isso grafado lá no versículo 20, pouco mais atrás, pouco antes daí. Ao anjo, aos líderes da igreja, aos pastores da igreja, a igreja de uma forma geral que tinha alguma responsabilidade com aquela obra. E ele continua falando estas coisas e diz aquele que conserva. Você vê que no versículo 20, ele diz que ele viste na minha mão direita. As mãos, para Deus, tem muita diferença. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 16, ele diz que a mão direita é para abençoar, para gerar vida, para curar, para libertar, para fazer alguma coisa física ou mental. Uma pessoa quando está muito atribulada, você usa a mão direita, irmã Marisa, para abençoar. Está enferma, usa a mão direita para abençoar. Se você quer determinar prosperidade, esquerda, usa a esquerda, ministrando realmente bênção de prosperidade, bênção de riqueza. Não é proibido isso. Deus é um Deus que não tem nem se arbitre, muito mais do que isso. E tem para nós, tem para mim, tem para você. Mas aqui ele diz que ele conserva na sua mão direita. Veja que o verbo conservar está no presente do indicativo. Ele guarda. Ele tem muito cuidado, ele conhece todas as coisas, então ele tem muito cuidado com essas pessoas que estão à frente de um trabalho. Ele teve no passado, lá quando Paulo teve lá 3 anos na igreja de Éfeso, ele protegeu, ele conservou, ele guardou, ele preservou Paulo. Depois ele preserva Timóteo também, quando esteve também à frente da igreja. Depois ele preserva Áquila e Priscila. E do longo da história da igreja, ele tem preservado também esses anjos, esses líderes. Ele tem guardado, ele tem colocado na sua mão. Ninguém toca se ele não permitir. Olha que coisa maravilhosa. Não adianta você ter medo. Se o Senhor não permitir, ninguém vai tocar, ninguém vai te arrancar, porque você está na sua mão, na concha da sua mão, está protegido, está preservado. Uma outra coisa que ele fala nesse texto é que ele preserva em pureza de doutrina, ou seja, você não vai se desviar daquilo que ele te orienta. O chamado que ele te fez, a não ser que você deixe, a não ser que você abandone o Senhor. Mas enquanto você estiver obediente, enquanto você estiver ouvindo, enquanto você estiver buscando, enquanto você estiver se encontrando com Ele, Ele te preserva na pureza dessa doutrina. Ninguém vai te tocar, ninguém vai fazer nada com você, sem que o Senhor permita. Fator interessante também, esse conservar, ele também tinha a ver com a questão doutrinária da igreja. A gente vai ver isso. E um outro fator importante ainda nesse capítulo, nesse versículo 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, quanto a tua perseverança. E um pouco lá atrás, ainda no versículo 1, ele diz que ele está no meio. Nós costumamos dizer que o Senhor, Ele está conosco todos os dias, foi assim que Ele disse, Mateus, o Mateus acabou de ler, na abertura do culto, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós costumamos dizer que o Senhor está no nosso meio, Jesus está no nosso meio. Se de fato Ele está no nosso meio, o que Ele vê na igreja? O que Ele vê no meio da igreja? O que Ele testifica? O que Ele vê em mim e o que Ele vê em você?
Qual o diagnóstico? Qual a palavra que ele daria? Ele estando passeando no nosso meio, conhecendo os nossos trabalhos, as nossas reuniões, os nossos cultos, as nossas atividades diárias, ele está no meio, se faz presente. Ele anda no meio da igreja. O que ele vê? Qual a palavra que ele teria para as nossas vidas estando presente? Versículo 2, ele diz o seguinte, olha, conheço as tuas obras. E é uma coisa muito boa a gente ter o Senhor no nosso meio, acompanhando o nosso trabalho, mas uma responsabilidade tremenda também. Porque se nós estivermos fazendo alguma coisa contrária àquilo que ele orienta, a gente está complicado. Porque ele está presente, está vendo todas essas coisas. E ele diz assim no versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmos declarou apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Conheço as tuas obras, se são feitas em obediência a ele. Depois, se brotam do amor a ele. Depois, se são realizadas por sua graça. E por último, se são direcionadas para a sua glória. Se a obra que a igreja está fazendo, ela não tem esse filtro, de fato, realmente essa igreja está muito complicada. E aí ele diz o seguinte, eu conheço também o teu labor. Labor no grego é punose, significa um trabalho braçal, exaustivo, trabalho de escravo. Não é o trabalho de alguém que está num escritório, que tem ar-condicionado, que está bem vestido, não, o cara que está suando. Aquela pessoa que está fazendo trabalho que ninguém gostaria de fazer. Sei do teu labor. E você vai ver que a igreja de Éfeso era uma igreja que realmente, literalmente, suava a sua camisa. Conheço as tuas obras. Outro fator interessante, ele diz assim, olha, a tua perseverança. Conheço as tuas obras, o teu labor e conheço também a tua perseverança. Perseverança, queridos, no grego, essa tradução de muitas versões, por exemplo, a Genebra, a revista corrigida, anotada, ela traz como paciência, é o termo traduzido no grego. Conheça a tua paciência. E paciência no grego é um termo, tem dois termos, tem duas definições. Macrotimia, que é também uma palavra feita de outras duas. Macro e timia. Macro significa grande. Quando você quer se referir, Josiel sabe disso, com uma coisa grande, um trabalho grande, é macro. Significa também elástico. Significa longânimo. E o outro termo, timia, significa respirar. Respirar. Isso tem a ver com o nosso tato, tem a ver com o nosso relacionamento, tem a ver com a nossa caminhada, as nossas vidas, no contexto da igreja. Tem a ver com o nosso relacionamento uns aos outros, no nosso ministério mútuo. Tem a ver com eu ser longânimo com aquela pessoa que não me engole muito. E tá, acontece. Tem pessoas que não caem na nossa graça e a gente... Mas isso é macrotimia. Quando Paulo escreve para essa igreja, colocando lá os valores, os elogios, isso é macrotimia. Pensa bem numa pessoa que desenvolve isso, o pastor Reinaldo. Se alguém chega para confessar um pecado para ele, fica na frente dele, enquanto a pessoa está ali olhando, todo o ser dele já está trabalhando. Ele começa a lacrimejar, começa a chorar, daqui a pouco o cara se entrega. Não, eu pequei mesmo, me perdoa. Ele não disse nada. Ele só respira, só espera. Isso é macrotimia. Mas não era nesse texto que Jesus falou para que João escrevesse para a igreja. Ele estava falando de hipimone, outro texto grego para definir paciência. Totalmente o contrário disso. Aceitar a opressão, uma perseguição, ser perseverante,
ele realmente fazer frente às perseguições, aquilo que na época estava acontecendo, ele diz o seguinte, olha, coragem, resistência, firmeza, permanecer naquela atitude sem desistir. Era disso que o Senhor estava falando, conheço a tua paciência, eu testifico que você tem. E se você olhar na história, queridos, nessa época, 95, quando a carta foi escrita, o imperador romano era Domiciano. Um cara melhorado 2 vezes ou 3 vezes mais do que Nero. Nero mandava matar, mandava tocar fogo nas pessoas para iluminar a noite. Colocava na fogueira, colocava, né, na arena para os bichos devorarem. Ele crucificava as pessoas vivas. Domiciano era um pouco melhor que ele, nessa maldade, nesse trato de perversidade. E nesse contexto a igreja estava tendo testemunho de que ela era uma igreja que avançava, que ela não desistia, que ela ia. Não importava se houvesse perseguição, se houvesse morte. João estava lá por isso. Não interessava para ela se alguém fosse arrastado pela cidade para desistir da sua fé. Não importava. E a palavra diz, Atos capítulo 20, que os irmãos, eles saíam de casa em casa anunciando a palavra de Deus. Atos capítulo 19, versículo 18, 20. As pessoas que ouviam a palavra de Deus, esses adeptos da deusa Diana, discípulos da deusa Diana, se convertiam. Eles iam em praça pública, denunciavam os seus pecados, denunciavam as suas transgressões. Pegavam seus objetos de culto e não era um objeto qualquer. Diana, as pessoas faziam coisas, não era bijuteria, eram joias. Joias cunhadas de pedras preciosas. Demétrio era uma dessas pessoas que fazia joias assim. Mas eles pegavam seus objetos de culto, seus livros de bruxaria, iam para a praça e faziam uma grande fogueira e tocavam fogo. A igreja avançava nisso. A palavra diz, versículo 20 do capítulo 19, que a igreja avançava poderosamente. Olha que maravilha. Quem não gostaria de ser essa igreja? Apesar da perseguição, ela está avançando, ela está indo, ela está caminhando. Amém, queridos? Isso é muito interessante. Um outro fator importante que nós temos nisso, ele diz o seguinte, versículo 6. Diz a palavra assim, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou também as quais eu também repugno, não gosto, rechaço. Né? Os nicolaítas, se você vê no versículo 14, 15, desse mesmo capítulo, vai dizer que eram pessoas que elas não queriam destruir de fato a igreja. Elas não queriam, colocar um levante para destruir a igreja. E ele se assemelha às obras de Balaão. Se você vê Balaão, ele foi aquele cara que foi comissionado por Balaque para amaldiçoar Israel por 3 vezes. Deus não permitiu. E um dia ele chegou para o rei e falou assim, olha, eu não consegui porque o Senhor não me permitiu, mas deixa eu te dar uma ideia. Coloca umas mulheres moabitas diante dos filhos de Israel, eles vão prostituir com ela e está feito. Foi isso que ele fez. Capítulo 21 de Números, capítulo 25 de Números. Foi isso que ele fez. Eles também orientavam que as pessoas comessem carnes sacrificadas a ídolos, está no versículo 14. E a prostituição. Eram sorrateiros. Ele chegava e falava, mas por que você ser tão duro? Por que tanta exigência? Não pode ser desse jeito. Por que a gente não abranda mais isso? Afinal, nós estamos em outro tempo.
As coisas agora são diferentes. Queridos, e eles tinham cuidado com essa doutrina. A igreja de Éfeso, ela tinha muito cuidado com a doutrina. Ela não abria mão disso. Ele diz assim que eles colocaram à prova aqueles apóstolos que se diziam, mas não eram. Nessa época que Paulo saiu de lá, muitas pessoas chegaram até a igreja dizendo apóstolo de Cristo, colocando suas credenciais como se fossem apóstolos. E eles viam e sabiam que não eram mentirosos, achavam mentirosos. Não permitiam que qualquer pessoa, eles tinham muito cuidado com essa doutrina da igreja, não permitiam que qualquer pessoa subisse no ato para falar, nem ministrar. Nós tivemos aqui 3 episódios, tempos passados, de alguém que foi indicado por outro, e chegou no púlpito e soube que a gente estava construindo isso aqui. E ele pediu para colocar tijolos. E começou a vender um tijolo por R$1.000, e vendeu muitos. Depois o pastor Marco ficou chateado com aquilo, tomou o microfone dele, e ele reivindicou que o pastor Marco tivesse que dar metade do que ele conseguiu arrecadar da igreja. Um outro momento, tivemos um outro que comia carne de defunto, andava pelo mundo dando testemunho, que havia se convertido. Também veio indicado por outra pessoa, assumiu o púlpito. Mais tarde a gente soube o estrago que ele fez. A igreja de Éfeso, ela não procedia dessa forma. Por último, bem próximo dos irmãos, chamamos um missionário para falar aqui. Sabendo que nós trabalhamos com célula, com discipulado, ele simplesmente desconstruiu o nosso trabalho. Tudo o que a gente estava fazendo foi desconstruído. Colocado ao contrário, tivemos que outra vez trabalhar para trazer o povo, para entender aquilo, para continuar fazendo. A doutrina que eles preservavam muito. Um outro fator importante nisso aí, versículo 6, ainda, ele diz assim, olha, tem contudo a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas e eu também odeio. E no versículo 4, ele fala assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apesar desse trabalho exaustivo, apesar desse trabalho tão consistente que a igreja tinha, anunciar a palavra, pregar o evangelho, sair de casa em casa, chegar às pessoas e anunciar que elas tinham que se arrepender, e elas se arrependiam, e elas deixavam os seus pecados. Mas o Senhor diz para eles, olha, tem uma coisa contra ti. Tem uma coisa que eu quero te falar. Sabe, se Jesus realmente chegasse para nós e falasse assim, olha, eu acho que você não está fazendo determinada coisa. Mas Senhor, estou trabalhando, estou fazendo, estou caminhando. Senhor, eu tenho saído todos os dias, nossos cultos estão acontecendo. Sabe, querido, isso é uma coisa muito interessante para a gente. Tenho, porém, contra ti. É possível que a gente tenha uma igreja, Rafael, que tenha todo esse trabalho, todas essas atividades, mesmo assim a gente esteja distante de Jesus? É possível que você seja uma pessoa honesta, correta, íntegra, cumpridora dos seus trabalhos com a obra de Deus e esteja distante de Jesus? A resposta, sim. Pastora Luciene, quando ela esteve com a gente aqui, ela usava muito o termo de piloto automático. Cuidado para que a gente não entre no piloto automático. O que é esse negócio? Rotina. Você está numa atividade tão grande, numa rotina tão grande, que você não tem tempo mais de buscar Deus, Espírito Santo, Jesus. Aquilo que você tinha de oração no passado, aquilo que a igreja tinha de oração no passado, exaustivamente buscando o Senhor, entrou numa rotina. Trabalhando demais, suando a camisa, será que o Senhor não vê?
Eu estou fazendo frente às perseguições. O piloto automático, ele nos leva a isso. A gente esquecer daquilo que é necessário. E aí o Senhor, Ele fala para essa igreja, né, que ela tinha se afastado dEle. Ela tinha saído da sua presença. E Jesus, Ele nos dá uma resposta para isso que nós estamos fazendo. Se afastar da presença do Senhor. Sair da presença do Senhor. Abandonar o primeiro amor. Orienta que a gente volte lá no capítulo 5, que a gente volte à prática das primeiras obras. E ele fala a determinado momento, capítulo, não abra, capítulo 6 de Mateus. Ele diz o seguinte, olha, tu porém quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Momentos que você vai chegar ao Senhor, só você e Ele. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho segurando na saia da mãe. Não tem filhos na perna da calça do pai, é só você e Deus. Lá você vai poder confessar seus pecados e Ele não vai te recriminar por isso. Lá você vai dizer que precisa dEle desesperadamente, Ele vai te ouvir. Entra no teu aposento. E aposento, quarto interior, quarto secreto, lugar de privacidade. Só você e Ele. Onde você pode chorar e ninguém vai te recriminar por isso. Onde você pode colocar diante, levar o seu cesto vazio para que ele encha. Um lugar que você precisa realmente ter privacidade com Ele. Muitos de nós, com certeza, têm se afastado disso. Se Jesus fizesse uma carta para essa igreja, o que ela diria para a gente? Que elogio ela faria para essa igreja? Se fizesse para nós, que elogio ela daria? O que ela diria para nós? Qual seria a sua recriminação em relação a nós, em relação à igreja? Será que a gente estaria nesse quarto secreto? Eu acho muito interessante, estava vendo uns vídeos de alguns encontros aí anos anteriores. Aquele momento em que o intervalo do encontro, as pessoas encontristas eles se recolhem, sua Bíblia, talvez ele nunca tenha pego a Bíblia na sua vida. Mas ele pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, se recolhe, fica num cantinho. A gente está passando, está vendo as lágrimas, nariz todo vermelho, quarto secreto. Momento único, ímpar. Talvez ele nunca mais vai viver esse momento na vida. O Senhor estava chamando a atenção para isso. Um outro texto, também Lucas 10:41, ele diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta estava fazendo ali um almoço, um jantar para Jesus, preocupada, mesa, né, limpou a casa, colocou as louças, suas melhores louças, fez o seu melhor alimento. Esqueceu que tinha que fazer uma sobremesa. De repente ela olha, vê Marta lá aos pés, vê Maria aos pés de Jesus, quebrantada, quedada aos pés de Jesus. Senhor, o Senhor não se importa? Pede para que a minha irmã me ajude. Queridos, a igreja muitas vezes é assim, muita atividade, muito trabalho, corre para ali, corre para cá, ela não esquece do quarto interior. Ela esquece de chegar àquela pessoa que realmente segura ela nas suas mãos, tem ela na concha das suas mãos. Planejamos o nosso ano, mas não buscamos dele. Não vamos ao quarto conversar com ele. E não só a igreja, nossa vida como cristão também. Planejamos todo o nosso ano, o nosso trabalho, mas nunca chegamos a ele. Assim, olha, esse ano de 2021, o que eu vou fazer? O que o Senhor me orienta?
sozinho. Me dê aí o que é que eu preciso fazer. Não, a gente já tem tudo pronto. Semanas, dias, meses, anos, fazendo as mesmas coisas, a mesma pegada. Isso não agrada a Deus, com certeza. João 15:15, ele diz o seguinte: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tudo que eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, porque vocês são meus amigos. Como a gente vai conhecer o que Jesus ouviu do Pai, se a gente não tem um relacionamento com Ele? Queridos, o que a gente estava chamando a atenção para esse voltar à prática das primeiras obras? Relacionamento. Ouvir, falar, receber, executar. Esse é o relacionamento. Não existe relacionamento de uma parte só, eu chegar diante de Josiel, ele ficar calado e eu só falando. Não. Também não existe relacionamento com Jesus, se a gente realmente não ouvir dele, não falar as nossas lamúrias para ele, ele nos dá uma orientação, os nossos projetos, nossos sonhos, as nossas atividades. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu sei que no passado, com certeza essa igreja já esteve muito mais próxima do Senhor. Assim como eu também já estive muito mais próximo, assim como cada um de vocês já esteve próximo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai se ajustando. Isso é obra de Nicolaíta, sabia? A gente vai se adequando, a gente vai se contextualizando. O mundo é assim. Ninguém para mais para orar, não. Isso é bobo, larga de ser bobo. Está tudo pronto. Se eu quiser uma palavra, irmã Marisa, eu tenho centenas de Bíblias de estudos. Eu tenho milhares e milhares de palavras na internet. Eu não tenho, não vou buscar mais. Não me chego mais a Jesus para ouvir dele, para conhecer dele, para saber dele. Contextualização. A gente vai perdendo isso. Vai perdendo o nosso amor realmente. Vai perdendo a nossa capacidade de estar junto. Mas queridos, há uma promessa, não fique chateado, não fique triste com isso. Né? Lá no versículo 7, estou acabando, pastor Davi, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No versículo 5, ele fala o seguinte, olha, se você, lembra-te, ele usa 3 verbos, lembrar, arrepender e voltar. Se você não se lembrar, se você não se arrepender, se você não voltar, eu venho a ti e te removo o candeeiro do seu lugar, caso não te arrependas. A palavra que ele falou para a igreja de Éfeso. Se você pesquisar a igreja de Éfeso hoje, não existe. Não existe. Recentemente saiu um documentário da região, pedaços do que foi o templo de Éfeso. Pedras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você não se arrepender, se você não voltar à prática das primeiras obras, mesmo com o seu trabalho tão maravilhoso, tão dedicado, tão elogiado, vai remover. Não faz sentido. Quem ouviu a palavra do pastor Edilio, tempos atrás, uma sequência de 5, a irmã Marisa, o pastor Davi, estava por aí. Ele dizia o seguinte, olha, aproveite esse tempo com o Senhor.
Aproveite cada minuto do seu tempo com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, com Deus. Porque no dia que Jesus voltar, não tem necessidade mais de templo. Para quê? Célula é ótima. Mas se mesmo na célula, nessa igreja que reúne na sua casa, você não se encontrar com o Pai, não tem sentido quando Ele voltar. Discipulado é maravilhoso. Quem não gostaria de ter um mentor, de ter uma pessoa que te ajudasse a crescer na vida? Maravilhoso. Mas no dia que o Senhor Jesus voltar, não tem sentido o discipulado. Acabou. Não adianta os templos faraônicos, como a gente vê por aí, milhares e milhares de dólares. E o Senhor não entra. Tem uma irmã, que um pastor, William Branham, 1900 alguma coisa, pregava. Ele dizia que quando ele pregava, muitas vezes ele pregava, e uma irmãzinha que era antiga na igreja, ela sempre ia lá na frente. E quando ele fazia o apelo, ela ia lá e entregava a sua vida para Jesus. E um dia ele ficou intrigado com aquele negócio. A irmã tem aqui 70 anos que é cristã, e por que ela vai lá? E ele perguntou, ele falou, não pastor, todos os dias eu peco. Não tem um dia que eu não peque. Todos os dias eu transgrido uma lei do Senhor. Eu preciso me voltar para Ele todos os dias. Então, quando o Senhor chama, eu vou lá. Porque o dia anterior eu pequei. E esse dia mesmo que eu estou indo lá confessar Jesus outra vez, também já pequei. E eu quero ir estar junto com o Senhor. Olha que maravilha. Mas a gente não pensa nisso, a gente cresce. No início da minha vida cristã foi assim, orava, estava com o Pai, lia muito, cresci. Achei que está suficiente, não preciso mais de nada. Engano. Tem que ser como criança mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Senhor, eu preciso do teu leite. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, para me atravessar a rua, eu preciso que o Senhor me dê a mão. Mas a gente cresce, a igreja cresce. Ela se torna grande. Amém, queridos? Meu tempo foi embora. Deus abençoe vocês. Construa essa palavra. Vamos meditar nessa palavra. Pedir que o Senhor realmente não nos abandone. Hoje é um dia de a gente, Senhor, olha, me perdoa por isso. Me perdoa porque eu não faço mais as mesmas coisas. Eu te deixei há muito tempo, hoje eu estou só no piloto automático mesmo. Mas eu quero estar com o Senhor.